Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ministério Profético Vinde, amados meus. Eu quero desejar-lhe as melhores bênçãos a você que está tendo contato pela primeira vez com esta mensagem. E também agradecer aos inscritos que nos acompanham regularmente através desse canal e gostam da palavra do Senhor. Eu desejo que isso continue fazendo uma grande diferença nas suas vidas e na minha vida, e assim possamos receber aquele poder que nos capacitará para nos manifestarmos como filhos de Deus diante de um mundo perplexo, cheio de problemas, cheio de angústias, um mundo que está desesperado, está alarmado ante os acontecimentos atuais e também apreensivo sobre o que acontecerá no futuro. Hoje eu quero apresentar-lhes a maravilhosa palavra do Senhor e quero ler para você aqui no livro sagrado de Jó, capítulo 14, versículo 7 a 9, que diz o seguinte: até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, com o cheiro das águas, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: o cheiro das águas e a longevidade da árvore e a brevidade da vida humana. Eu quero considerar com você esse texto tão importante. Eu sei que em poucos minutos, como temos falado aqui a palavra do Senhor, esse tema não vai esgotar todo o assunto da palavra, mas eu quero traçar em linhas gerais importantes considerações sobre esse texto tão maravilhoso. O servo de Deus, o adorador do Senhor, o patriarca do Senhor chamado Jó, ante todas as tragédias da vida, era um homem que tinha uma fé inabalável e que tinha uma esperança muito grande no Senhor. Ele não foi tomado, de fato, pelo pessimismo ante os problemas que ele enfrentou na vida e como ele passou a ver a vida humana a partir do seu sofrimento, da sua vida. Mas aqui nós encontramos que esse homem de Deus, fazendo uma análise sobre a brevidade da vida, ele falou a respeito da árvore, o quanto ela é importante, o papel importante que ela desempenha, e falando a respeito, fazendo uma comparação entre a árvore e a vida humana, ele expressou essas palavras tão interessantes, essas palavras tão vivas, que devem despertar em nós uma nova perspectiva de vida. As árvores capturam o gás carbônico da atmosfera, funcionando como reservatório de carbono. As árvores também fornecem alimentos para vários organismos vivos, inclusive os seres humanos. Ajudam a evitar a erosão do solo. São responsáveis por melhorar a umidade relativa do ar devido à evapotranspiração. Então a árvore tem muita importância. As Escrituras se referem a respeito da árvore da vida. Lá nos primeiros tempos da criação, e também, melhor corrigindo aqui, se referem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia também se refere a respeito da árvore da vida, lá no livro de Apocalipse. Ele se refere a respeito dessa importante árvore. Nós encontramos também que no período em que Cristo vier para restaurar o planeta,
para que aqui volte a ser o paraíso de Deus como foi no princípio, ele fala a respeito da árvores, a importância que ela terá, diz que as suas folhas serão para a saúde das nações. Mas, fazendo uma comparação entre a longevidade da árvore e a brevidade da vida humana, Jó falou essas palavras tão importantes, tão tremendas, que devem despertar em nós uma coragem, uma fé renovada na palavra e no caráter de Deus. Nós vemos que com o passar dos anos, quem não quer viver? Todos querem viver. Com o passar dos anos, as pessoas parece que se tornam mais apreensivas com o seu futuro e com a sua vida. E são muitas pessoas que assim se manifestaram à medida que os anos vão passando. Você tem a infância, tem um período que você tem um período da pré-adolescência, da adolescência, da meia-idade, da velhice, e os anos vão passando. Dizia o servo de Deus chamado Davi: acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Mas isso não era razão para ele se decepcionar, porque ele cria no Deus da sua vida, o Deus que dava sentido à sua existência humana. Então, para ele não era nenhum trauma, não era nenhum desespero enfrentar o passar dos anos na sua vida. Nós encontramos outras pessoas também que ficam muito apreensivas com essa possibilidade de um dia partirem desta existência, deixarem essa existência, deixarem essa vida. Eu tenho um exemplo a respeito da famosa poetisa Cecília Meirelles. No seu poema O Retrato, ela disse: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse é um exemplo de, aparentemente, crise existencial na vida de uma pessoa que ama viver. O sofrimento torna sensível o ser humano quanto às suas expectativas de vida. Foi assim que Jó, cuja história conhecemos, foi o homem alegre, foi o homem feliz, e a certa altura depois se tornou triste, e diz as sagradas escrituras que ele ficou no caco e na cinza. Um homem alegre, feliz, depois se tornou triste. Um homem cheio de esperanças e sonhos, que depois, aparentemente, se tornou desesperançado e pessimista com a vida. Seus amigos, diante de toda a tragédia, passaram a questioná-lo sobre o significado da vida e as suas razões para viver. Muitas pessoas, com o passar dos anos, se sentem assim, pessimistas e desesperançosas. Comparando os dias da árvore e a brevidade humana, Jó falou essas palavras que nós acabamos de ler. Aparentemente frustrado? Não. Surpreendido, reverente e agradecido a Deus com a sua soberania, porque Ele é o Criador dos céus e na terra, e Ele mesmo expressou mais tarde nas suas palavras: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E diz as Sagradas Escrituras que ele nunca perdeu a esperança. Ele sempre adorou, ele sempre orou. E diz a Bíblia que Deus mudou a sua sorte. Jó 41:10 diz: e Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Há esperança para pessoas feridas, para pessoas magoadas, que se sentem cortadas, parece, das oportunidades. Pessoas que foram feridas lá no seu íntimo e naqueles lugares mais recônditos, onde ninguém sabe
como se abriga e como se esconde a sua dor e o seu sofrimento. Para essas pessoas também existe esperança pelo Espírito de Deus e pelo tocar do Senhor na sua vida. Assim como ao cheiro das águas, as árvores se renovam, dizia o patriarca Jó. Mas eu posso dizer, de acordo com a palavra, que pelo seu Espírito poderá haver um renovo na sua vida, poderá haver um renascer das esperanças, um renovar das forças, aonde há decepção, aonde há angústia, aonde há tristeza. Apesar de tudo, se você tem o Senhor na sua vida, tudo se transformará, tudo se tornará novo. Ao cheiro das águas, disse o profeta, a respeito da árvore, ela brotará e dará ramos como uma planta nova. A Bíblia diz que no período do milênio aqui na Terra, quando o Senhor vai restaurar o planeta, Jesus vai restaurar para que aqui seja o paraíso, ele diz, os dias do meu povo será como os dias da árvore. Mas eu quero dizer que além disso, que os dias do povo do Senhor, os dias do servo e da serva do Senhor serão para toda a eternidade. A sua vida será para toda a eternidade. Ao sopro do Espírito de Deus sempre haverá vida renovada. Ao cheiro das águas, a árvore tornará a brotar e dará ramos novos, dará novos ramos, como a planta nova. A sua vida também é semelhante ao sopro do Espírito do Senhor, ainda que tenha sido cortada, ainda que ela tenha sido machucada, ainda que ela tenha sido ferida, ao sopro do Espírito de Deus, ela poderá voltar, ela poderá brotar e poderá ser uma vida renovada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus familiares e todos aqueles que lhe são queridos.